Agora eu vou falar pro Boa Bruno. noite. Oi, boa noite. Boa noite. Quem mais entrou agora? A Dona Maria Bonde, a mãe da Ana Paula Bonde. Isso. Sim, Tudo bom? A Ana Paula vai fazer tudo a bem. oração inicial para a gente. Quer começar, Thales? Pode sim. E nesse momento, onde retornamos a nos unir, abrindo os nossos corações ao plano espiritual, do qual nos ligamos aos nossos mentores e às equipes espirituais dos estudos desta noite, irmãos amados e queridos que tanto nos fortalecem, nos intuem, nos orientam, com os nossos corações assim repletos de gratidão e de amor. Nós direcionamos os nossos pensamentos a Jesus, Mestre amado. Que o teu amor nos fortaleça, Senhor. Fortaleça em cada um de nós os nossos corações, em amor, em perdão, em humildade, em caridade, em fé, em paciência, tolerância. Que fortaleça em cada um de nós, Senhor, a vontade firme, o desejo de mudança, o necessário, para que possamos assumir as nossas responsabilidades espirituais, os nossos compromissos, que por tantas vezes fugimos, deixamos de lado. Tenhamos, Senhor, a vontade firme de seguirmos no nosso processo de evolução. Agradecemos, assim, o teu amor, agradecemos os teus ensinamentos, verdadeira luz em nossos caminhos. E assim continuamos o estudo desta noite. Que assim seja. Obrigado, Ana Paula. Então, nós paramos no capítulo 11, versículo 37. O Jesus estava falando, né, sobre o juízo, sobre as profecias, na verdade. A gente vai ouvir novamente sobre a rainha de Nínive lá no Apocalipse. Depois, ele ainda continuou falando, ensinando, e aí, então, o evangelista fala, ele estava ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou à mesa. Ele foi convidado para ir para a casa do fariseu de novo. João adora contar Jesus dando pancada nos fariseus. Eu aposto que mais conta essas histórias. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. Lembra que era costume? Quem já leu o Velho Testamento deve lembrar disso. Moisés fala das regras de limpeza das pessoas, lavar as mãos, tudo. Ele aprendeu isso lá no Egito. E os egípcios já tinham noção de higiene, de lavar as mãos, de se cuidar. Inclusive, conta-se a história que até os preservativos eram feitos, os masculinos, com pele de carneiro, porque a mulher egípcia tinha um quadril muito fino,
e quando ela dava à luz, boa parte delas morria. Então, elas evitavam dar à luz. As que tinham um quadril muito fino, por exemplo, evitavam dar à luz. Então, os egípcios já eram bem conhecedores desses processos para evitar doenças através de micro-organismos. Não que eles conhecessem, né? Não podemos dizer também que não. E o Senhor lhe disse, olha, não falou que o fariseu falou com ele. Mas o fariseu admirou-se, provavelmente só pensando. E o Senhor lhe disse, vós fariseus, ele estava dentro da casa do fariseu, cheio de fariseu, que odiava o Cristo. Boa parte deles, talvez esse não. Limpais agora o exterior do corpo e do prato, porém o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã e da ruda, e de toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Deveis fazer estas coisas, e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas, e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. Porém ele disse, ai de vós também, doutores da lei, que sobrecarregais os homens com as cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais nas ditas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais o mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Portanto, diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. E para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido dessa geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. E dizendo-lhe estas coisas, os escribas e os fariseus começaram a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Eu tenho a sensação que eu já fiz isso aqui. Então, deixa eu te falar. A gente não parou no... Ô, gente, não. mais longe. Eu achei que a gente tinha parado mais. A gente parou no Deus e Mamon. Ninguém presta atenção. Aqui. Não, eu tava esperando você ler. Ninguém presta atenção. Ó, eu procurei no YouTube. Eu não tava domingo passado. Oi? Eu não tava domingo passado, eu não posso dar opinião hoje. No versículo 16, agora o capítulo eu não sei. Não. Tava falando sobre... É lá pra frente. Tava Deus e Mamon. Então lá no capítulo 16, eu tô lá no 11, ninguém não, fala é nada. o versículo 16, só que eu acho que é aí, ó. Peraí. Não, ainda não. O que foi? Falou, não podeis servir a Deus e Mamon. E os fariseus que eram avarentos... Capítulo 16, versículo 16. Isso. Exatamente. Ai, que vergonha. Já estão gravando. Verdade. O Emanuel deu a ideia de eu apagar todos os livros que eu faço. Não, não apague, não. O pessoal é caridoso. Ninguém falou nada. Então, é bom lembrar que lá Jesus entrando na casa, né? É aí que eu estou me aliviando da minha vergonha. Tem nada por acaso, precisava ser lido. É.
Mas você sabe Você que eu tem gosto... tanta vergonha assim, Thales? Oi? E você tem tanta vergonha assim? Tem não, só. Estou enchendo o saco. Uhum. Tava enrolando para comer amendoim. Ó, Você nem ficou vergonha. mas o interessante lá, o Tchau Tchau falou aí, é aquela história. A gente tem que pensar que Jesus foi convidado para entrar na casa e ele não deixou de falar a verdade. Não é que a gente tem que sair falando a verdade para machucar os outros. Ele falava com amor, a gente não tem isso. Mas ele nunca deixou de ensinar e de falar a verdade, mesmo na casa dos fariseus que queriam matá-lo. Precisa entender isso. Por que eu falo assim? Porque muita gente fala que não toma atitude, deixa o mal acontecer, porque Jesus foi humilde. Jesus não deixou o mal acontecer. Mas voltando lá para o capítulo 16, vem mais um amendoim para acabar a vergonha. Versículo 16, ele fala. Peraí que eu que falava antes, eu não lembro nem onde que eu parei, né? Foi o... Quando Jesus falava, Jesus falou sobre o mordomo, lembra? Aí os fariseus zombavam dele, porque ele falava de que não precisava ser pobre, que achava que a pobreza era ruim, né? Porque para eles Deus dava a felicidade na terra, dando dinheiro aos homens, né? Mas tá bom. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. O que Jesus falou? Até João Batista, no momento em que Jesus foi batizado, representa o momento em que o Cristo começa a falar e a pregar o reino de Deus em nome de Deus. Inicia o processo de redenção da terra e passa de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. A partir de agora, um novo momento na terra, de maior maturidade espiritual, graças à evolução e o momento em que aqueles que tinham condições de voltar para o planeta deles, o sistema de capela, voltariam. Não é com nave espacial, é espírito. E os filhos da terra começam a ser chamados à responsabilidade de fazerem o bem com amor ao próximo, de uma maneira mais séria, mais direta. Não é que antes não tinha, mas o próprio Cristo veio falar conosco. Então, a lei e os profetas, ou seja, essa parte da programação do plano espiritual para o amadurecimento da humanidade, até a minha vinda, foi até João. A partir daí, o reino de Deus é anunciado pelo próprio Cristo. E todo homem emprega força para entrar nele, porque todo aquele que é capaz de conhecer o reino de Deus tem que se esforçar para entrar nele. E nós lembramos de novo, reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para vencer suas más inclinações. Esforço vem de força. E a nossa força é para entrar no reino dos céus. E para entrar no reino dos céus, nós temos que vencer as nossas más inclinações. É mais fácil passar em o céu e a terra do que cair um tio da lei. Nada foge à lei de Deus. Nada. Elas estão aí para regular a nossa evolução. Ela foi feita pelo ser amoroso, bondoso, sábio, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom. Lei que rege todo o universo. Qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido também adultera. Acabou isso. Eu não vou entrar nisso. É muito grave falar dessas coisas. Porque aqui, ou já é casado, ou descasado, ou estão pensando em casar. Eu vou entrar no ninho de vespa. O que vocês acham da gente recomeçar o estudo semana que vem para eu me preparar uma semana para falar disso?
Se vira. O Emanuel aqui, para me ajudar, falou assim, eu não sou nenhum deles, você acredita? Vivido? Eu não sou. Eu não estou pensando em casar. Eu não sou descasado. Eu não sou casado. O Emanuel acabou de falar uma mentira. Ele falou assim, não estou pensando em casar. A pessoa nasce pensando em casar. Eu não tenho consciência disso. É inconsciente, mas pensa. É. Muitas encarnações a gente já nasce para quê? Para casar. Adulterando, mas casando. Então a gente já nasce e já fica pensando em casar. Desde criancinha, tem criancinha que já fica pensando no príncipe encantado, as mulheres. O maioria encontra um sapo. Fica beijando a vida inteira para ver se vira príncipe. Eu já comecei, tá vendo? Então vamos lá. Ainda tem. Ainda bem, verdade. Vocês gostaram dessa, né? Aquele negócio do sapo virar príncipe, eu vou falar uma coisa para você. Então, no primeiro momento, no versículo 16, o Cristo avisa que a Terra tem uma maioridade. Agora é preciso fazer o bem. Não fujam da lei. A lei regula o universo inteiro, a lei de Deus. E aí ele vai explicar a lei. Parece que não tem nada a ver, mas tem. Ele vai falar da situação mais difícil que o ser humano enfrenta na Terra. O casamento. Entendeu? Sem casamento, tem procriação para a espécie humana? Hoje em dia tem, naquela época não podia sim. Hoje em dia as pessoas querem procriar sem casar, mas é um retrocesso. Naquele momento, e até hoje, a maioria das vezes, é necessário que a mulher, através do seu esforço e sacrifício, traga para a Terra os espíritos que devem reencarnar. Foi tudo muito projetado, bem organizado. Eu falo umas coisas dessas pensando como é que pode existir ateu e achar que o acaso fez com que dois seres diferentes fossem escolhidos, porque não é só a evolução do homem, a evolução da mulher, foram separados em gêneros, macho e fêmea, e a fêmea foi escolhida e criou um órgão para que os outros nascessem, e o acaso fez tudo isso. É assustador. Mas tá bom. Por que ele foi nesse ponto? Olha só. Vocês agora ganharam a maioridade. Sigam a lei e se esforcem. Vamos falar dos problemas. Qualquer que deixe sua mulher e casa com outra adultera. Aí complica. Por isso que durante muito tempo a igreja não aceitava o casamento. Allan Kardec vai explicar isso. Questão dos tempos. Mas o que o Cristo quis dizer com isso? Antes de reencarnar, a gente tem a programação. A programação é aquele homem para aquela mulher com os filhos. Então, por que ele fala qualquer que deixe sua mulher? Ele está falando do homem, não é? A gente tem a profissão prostituta, não é? A mais antiga da Terra. Provavelmente o início da psicologia. É porque ela riu aqui do lado, não consegui ficar sério. É porque tem um estudo que falou, foi feito em Nova York, que muitos casamentos são mantidos porque o indivíduo frequenta os lares de prostituição e as mulheres conversam com ele, dão carinho para ele, e ele se sente bem e resolve não separar mais. Não estou falando que é certo, só estou contando o caso. Isso que eu falei, que talvez seja o início do tratamento psicológico na clínica. Aí, quem é que deixa a mulher? Não é o homem? Não é o natural? Então, quem que ele está falando que está adulterando? Quem que está culpando? A mulher? Quem teve o domínio físico até hoje? O homem. Quem que é mais prostituto do que qualquer prostituto que muitas vezes tem que se prostituir para poder ajudar a família, para poder não passar fome por situações muito difíceis? O homem.
Quando eu era pequeno, em Piauí, um colega meu, menino, falou assim: vou fazer 12 anos. Que legal. Meu pai vai me levar para a zona. O que é isso, meu filho? Como assim? Agora eu vou virar homem. Ele já escolheu a moça lá. Meu pai falou: homem que é homem tem a mulher em casa e as outras fora. Eu tinha 11 anos, gente. Eu ouvi aquilo lá e fiquei extasiado. Foi um confronto com a realidade. Olha o que o homem fez com a mulher ao longo do tempo. Olha como ele maltratou a mulher ao longo do tempo. Não que a mulher também não tenha feito, mas tinha que fazer em silêncio, né? Apanhar. Então, o homem foi maltratando o sentimento feminino, desvirtuando o sentimento feminino, destruindo o sentimento puro feminino com os seus comportamentos. Então, faz todo sentido o Cristo falar assim: qualquer que deixe a sua mulher, porque quem podia deixar o homem? A mulher não tinha esse poder. Compreenderam? Ao longo do tempo, o homem deixava a mulher e casa com outra. A coisa era pior. Esse casamento, entenda como ter qualquer outra. Adultério. Você já ouviu falar da síndrome do Tarzan? Acabou de sair agora na internet. Eles falam assim: a pessoa se sente tão solitária, tão triste, que ela, antes de terminar um relacionamento, para não ficar sozinha, ela arruma outro. Pô, eles inventam cada nome para traição, que eu vou falar uma coisa para você. Nós já fazemos isso desde quando o mundo é mundo. E agora chama síndrome do Tarzan. Porque não larga um cipó enquanto está com o outro na mão. Olha que situação grave. Esse é nome que está sendo dado. Quando eu fui ler a reportagem, eu fiquei assustado. Falou assim: porque a pessoa se sente sozinha. Isso é focar o pensamento no egoísmo. E a outra que está sofrendo a gravidade da variação do sentimento? Da troca. Da falta de respeito, da falta de vamos dizer assim, honradez no processo de troca de sentimento. Eu não vamos entrar nessa bobagem. Então, isso aqui acontece há muito tempo. Nós, homens, reencarnamos como homem ao longo do tempo, somos os grandes responsáveis pelas derrocadas do sentimento das pessoas que nós convivemos. Nós tínhamos força, poder, dinheiro. Nós largávamos nossas mulheres para ficar com outras mulheres, deixando em casa com os trabalhos subalternos de cuidar das crianças, de cuidar da casa, para que ela fosse a nossa mulher, educasse os nossos filhos e nós não lhe dessemos a totalidade dos nossos sentimentos, fazendo com que a primitividade dos nossos instintos fossem gastos fora de casa, deixando arbitrariamente, muitas vezes conscientemente, de sublimar o sentimento em favor das buscas das aventuras amorosas para satisfação da sensualidade. Nós, homens, aqui no planeta Terra, somos grandes responsáveis pelas dificuldades que os casamentos passam hoje. Sim, existe o caso das mulheres que aprontam muito e aprontaram bastante. Mas quem deteve o poder de não fazer isso, de direcionar para outro rumo, foi o homem. Cabe a nós agora, homens, sermos mais humildes, mais gentis, mais dedicados, mais trabalhadores, mais conscientes da nossa responsabilidade social como pais e como esposos. Tanto nós aqui, quanto os que vão reencarnar. E já reencarnem com essa consciência de que nós nos devemos uns aos outros, mas nós fomos os grandes responsáveis pelas dificuldades sentimentais do hoje. Porque nós não usamos o nosso poder, a nossa capacidade, para sublimar os nossos sentimentos. É aquele masculino que casa com a repudiada pelo marido também adultera. O que ele quis dizer? Ela veio para outro. Se você está casando com ela, é porque você largou a sua, porque ela não foi para você. Então você também está fora do projeto de reencarnação que foi feito para você. Mas
o Cristo falou assim, porque aquele povo não entenderia essas nuances que nós estamos falando hoje. Sim, não deu certo, separa. Sim, eu já fui informado por mim mesmo, acerca de mim mesmo, que eu vim para ter mais de um casamento, por causa da dívida, que era muito grave, muito grande. Não começou comigo. Antes eu perguntei, mas a pessoa dá tão certo com a outra pessoa? Porque veio para casar pela segunda vez. Mas veio. Onde que nós podemos provar isso? Vamos lembrar do Tobias, né? Tobias? Lá no nosso lar. Lembrar da história do Tobias? Tobias veio casado, a esposa morreu, casou com outra. Aí as duas encontraram. E aquela que Tobias tinha maior sentimento, e eles, sentimento de casal, assumiram como pais daquela que ele casou depois. E ajudou a cuidar dos filhos. Então, nem sempre vem para ter um casamento só. Mesmo que não seja por morte. Os livros do André Luiz nos ensinaram isso. Mas é um assunto muito delicado. Não significa em momento algum, que ele vai falar assim, o destino me falou que eu tenho que separar do meu marido da minha esposa para arrumar outra para poder evoluir. Não é isso. Cabe a todos os casados manter o casamento da melhor maneira possível, da maneira mais fiel possível, com todos os esforços para manter a família em estado de equilíbrio emocional, principalmente. E o resto aí, com o emocional em paz, as coisas se ajeitam. É preciso esforço para amar o marido, esforço para amar a mulher, para amar os filhos e os filhos para amar os pais, em termos de obediência razoável, não obediência cega, em termos de honradez com os pais e com os filhos, também não de forma cega, para que a gente possa ter um lar equilibrado. Então, veja que interessante. Cristo fala, maioridade moral da terra chegou, eu vim trazer. Sigam a lei e se esforcem. Aí ele coloca o primeiro empecilho. Ordem do sentimento. Sentimento mal direcionado necessariamente implica problema. Sentimento mal direcionado, brincadeira com o sentimento alheio, falta de respeito com o sentimento alheio, coisa grave. O Chico chegou a falar, né? Na ordem dos sentimentos, não tem ninguém na Terra em condições de julgar ninguém. Não temos condição de julgar ninguém nunca, né? Nessa ordem do sentimento, então, nem se fala. O que é adulterar? O Allan Kardec nos explica. Adulterar significa cometer erro. Não necessariamente o adultério no sentido da traição. Pensamento. Que ele vai falar assim, em verdade vos digo, basta um homem olhar para uma mulher com má intenção e ele já adulterou contra ela. Vale para a mulher também. Isso adulterar é o pensamento desligado das pessoas na qual se deve o respeito pelos sentimentos. Algum comentário? A pessoa que casa com outra, né, que não era a sua, digamos, a sua esposa que estava determinada no seu plano espiritual, ele se torna adúltera, né, nessa linha. Mas como é que a pessoa pode saber que a esposa ou o esposo era aquele que estava determinado no seu plano? Primeiro, não é assim, porque depende, Bruno, se a pessoa na qual estava programado para casar seguiu os seus propósitos. A pessoa pode tomar outro rumo e ele fica sem ninguém. Esse é um ponto.
Segundo, a pessoa sente, porque ela se apaixona perdidamente. E os espíritos trabalham para isso, porque a gente recebe ajuda. Muitos casamentos são de pessoas que se odeiam. Mas o ódio não é o contrário do amor. O ódio é um sentimento doente. Então, chega perto do casamento, chega perto de um determinado momento, eles tiram essa animosidade a pedido nosso, nós temos os bons sentimentos até começar a ver a pessoa de perto, que aí os sentimentos do passado começam a aflorar. Então a gente sente que quem quer para casar, quem não é para casar, se a pessoa estiver dentro de uma certa saúde mental razoável. Porque se não tiver, ela vai achando que não é, pelos sentimentos contrários. Se os sentimentos... Quer ver? É muito simples. Ó. Todo mundo aqui que é casado, já foi casado, sabe disso. Uma coisa é antes do casamento, depois que casa, todo mundo fala que muda. Muda, por quê? Porque a maioria dos nossos casamentos são por provação. E nem sempre os dois estão dispostos a vencer seus sentimentos íntimos para poder gerar um casamento equilibrado. E aí, quando um resolve não fazer isso, de maneira inconsciente, é até bom. O duro é quando é de forma consciente ou semiconsciente. A pessoa não quer mais o casamento. Não satisfez os sonhos dela. Então, nós somos convidados a, quando vamos dizer assim, aquele mar de sentimentos de atração terminarem, que seja desenvolvida a amizade, para que a amizade mantenha o casamento. E se essa não for a alma gêmea, então que a amizade perdure para que o ódio não apareça e dificulte mais o processo evolutivo. Mas aqui na Terra, a maioria dos casamentos é de provação e expiação. Principalmente provação. Tá bom, quer ver? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, Bruno. Alguém casado aí que acha que o casamento não foi de provação? Tem hora que eu acho que não. Tem hora que eu acho que sim. Eu também acho que não. Foi uma provação. A senhora é fácil, o marido tá morto. Ah, mas eu vivi 60 anos, meu filho. Eu nem perdi a piada. Mas... Eu sei disso, você gosta mesmo, né? Mas eu vou fazer uma psicografia dele explicando essa coisinha. Aqui, meu filho, eu casei com 17 anos, com 25 anos eu tinha 6 filhos. Tá? Isso não é provação. Ah! Isso não é... Não, eu vou falar uma coisa. Isso foi uma benção esse negócio. Eu entendo a beleza do sentimento da senhora e que as provações foram boas e a senhora superou. Mas o casamento é de provação. Sofri para que o pouco, como é que eles falam? O pouco o diabo passou. Aí, tá vendo? É só tocar mais um pouquinho. Então, vocês viram que o casamento que não é de provação é a situação dele. A outra desculpa foi a Ana Paula. Às vezes sim, às vezes não. No momento que tem um sim, já acabou. É de provação. Oi. Desse jeito você tá assustando o Bruno. Bruno tá apaixonado. Ele tá com um pé lá, outro cá. Não, enquanto ele estiver apaixonado e iludido pelos espíritos, eles casam. Não preocupe. Depois... Mas a gente está falando assim, mas é assim para todos, não tem o que fazer. Basta começar a conviver. A gente não se suporta uns aos outros, por isso que o amor ao próximo começa no casamento. Mas olha só, o Maria Eduardo e o Bruno colocaram um empenho forte em se aproximar de Jesus e fazer o bem. Você sabe o significado disso? A aprovação fica muito mais amena e a vida a dois fica muito mais feliz. Agora, conta pra gente um caso de um casamento que às vezes é aprovação e o outro não, em que a pessoa é espírita e o marido é quase pastor evangélico. Menina, se ele tivesse casado comigo, acho que ele já tinha virado pastor mesmo. Tá vendo a situação?
Então, são situações complexas. Quando a gente passa por isso, é porque nós temos, sim, que resgatar os nossos sentimentos do lodo que nós levamos para eles. Gente, eu não falo isso com maldade nenhuma, e nem com intenção de nos jogar para baixo, não, é de nos situar na realidade. Entende? A gente precisa se situar na realidade, quem nós somos. A gente não tem que ter raiva da gente, não. Deus quer que seus filhos sejam felizes, todos. Então é possível passar por essa situação com felicidade? É. Como? Lutando contra o mal. E, se possível, o companheiro e a companheira estejam juntos. Mas existem lutas que são íntimas, que não adiantam. Ninguém vai vencer por nós, ninguém vai fazer por nós, ninguém vai superar uma aprovação que é nossa, a não ser nós mesmos. Mas eu não quis assustar o Bruno, não. Na verdade, o que eu quis dizer é o seguinte: tem como transformar um casamento de provação num casamento de felicidade? Sim, desde que os dois queiram. Boa, muito obrigado aí pela explicação, Thales. Dispõe. Acabou de descobrir que está hipnotizado. Ah, não tem como, né, não se hipnotizar pela Maria, né? Entenderam, gente? Olha que coisa O bonitinha. amor é assim. O amor é assim. A dona Beth não quis se manifestar. A dona Beth Eu também estou só prestando não atenção. tem aprovação assim, não. Eu acho que casamento tem que ter uma coisa que chama aprender a ceder. Uma hora você fica quieto, outra hora você fala, sabe? Deixa o outro falar, deixa o outro ficar quieto, porque senão não dá certo, não. Cada um foi criado de um jeito, cada um veio com a maneira de agir, com a maneira de pensar diferente. Então, a gente casa com uma pessoa, na verdade, sem conhecer essa pessoa. Mesmo que namora 10 anos, para depois casar. Porque só vivendo na mesma casa, debaixo do mesmo teto, e os problemas juntos tendo que ser resolvidos, é que a coisa anda ou não. Então, é ceder, aprender a ceder. É o que diz assim: um dia do predador, o outro a presa pega. Isso mesmo. É o seguinte: quando não aprender a ceder, a situação fica complicada mesmo. Mas é uma benção transformar casamento de provas em casamento de amor. Aliás, todos nós estamos aqui para isso. E é bonito ver, né, quando as pessoas estão se preparando para casar. É uma situação que, quando a gente pega os ideais similares, então, fica muito mais fácil, fica muito mais bonito. Obrigado, dona Beth, dona Maria Zélia, dona Ana Paula, Bruno, pelas elucidações. Os outros casados estão quietinhos. Ninguém nada. Não quer falar nada. Ninguém quer arriscar. Eu falei que essa situação é difícil, nesse momento, complexo. Agora, os 5 minutos finais, nós vamos falar do Lázaro na próxima. Então, eu vou ter que fazer uma coisa aqui que eu meditei, esperei os espíritos me ajudar para ver se era isso mesmo que eles queriam. Vou falar de uma coisa grave. Parece que hoje é dia de falar de coisa grave. Entendeu? Então, tá bom. Vou passar para o outro computador aqui, e aí vamos falar de coisa grave. Vixe, tô até com medo. É bom ter mesmo. Ô, brincadeira. Tá todo mundo orando direitinho para a gente poder ir para trabalhar com os bons espíritos à noite? Fazer a chamada, hein? Sim. Meia-noite é chamada. Estejam dormindo. É assim, ó. Cada cabecinha dessa aqui é um ser vivo. Encarnado. Cada cabecinha vermelha é um ser desencarnado.
Vou colocar 3 para cada encarnado para poder caber aqui. Aí os obsessores, está aqui perto. Nós vivemos numa rede mental, como se fosse uma internet de pensamento. Uns sentem mais, outros sentem menos. Então, essa pessoa influencia essa, 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 influencia essa. Influencia essa, influencia essa, influencia essa, influencia essa. Influencia essa, influencia essa, influencia essa. Acabou, né? Aí, se eu botar a setinha, ia ter mais. Nós vemos nessa rede. Digamos que essa rede aqui seja uma rede associada a sentimentos. Correto seria sensações, vou colocar sentimentos. E que isso aqui seja um local de trabalho, tá? Um local de trabalho. Está lá no escritório. E as pessoas têm sentimentos, umas pelas outras. Aí, vamos dizer, vou mudar de cor, que essa pessoa, aqui não, essa cor já foi usada. Vamos dizer que essa pessoa aqui, ela é casada, mas ela se interessou por essa pessoa aqui. Aí a organização da rede meio que se desfaz. Vocês vão entender tanta coisa agora que até de assustar. A organização da rede faz assim, quer ver? Ela passa a jogar os pensamentos dela para cá, para cá, para cá, e começa a cortar com os outros. Mas essa outra aqui, ó, estava interessada naquela pessoa. Veja que eu não estou falando nem de gênero. Aí, quando esse negócio é cortado, quando é cortado com ela passa a emitir para esse aqui pensamentos de raiva, direcionando pensamentos para cá, cortando com os outros também. E aí passa a formar um grupinho. Veja bem que eu ainda não falei sobre essa pessoa aqui, que teoricamente é a vítima. Passa a formar um novo grupo, separado dos demais. E aí uma nova rede de pensamentos e sentimentos começam a vir. Bem mais escuro. Agora vamos às coisas boas. Se essa pessoa aqui, vou pegar essa cor. Se essa pessoa aqui, ó, é do bem, ora, é casta, ela é um espírito nobre, ela corta isso aqui, sai da situação com proteção, mas os outros dois não. A coisa aqui continua. Pode ser até que eles venham a ficar juntos depois. Mas que vai ter raiva, vai. Porque uma pessoa não aceita ser trocada pela outra nas vibrações que ela está sentindo. Não tem respeito. Abalou o grupo inteiro. Algumas pessoas se sentiram desprezadas, não vou entrar em detalhe na explicação. Outras pessoas não ligaram. Essa pessoa que saiu porque ela se sentiu, ela é enobrecida, saiu da situação e não merece mais receber as vibrações, então ela está protegida. E os obsessores dela foram cortados e ela venceu a dificuldade dela, porque essa pessoa amarela era uma das pessoas que ela teve relação numa vida passada, só que nessa vida ela respeitou o outro. Entendeu? 9. Caso 1. Caso 2. Imagina se essa aqui aceita a situação. Vamos reativar todos os obsessores. Os outros estavam agindo, esse aqui age, esse age, e junto com esse, falei, vamos para a bagunça nós tudo.
essa aqui fica morrendo de raiva se ela não for privilegiada com alguma coisa, inclusive com uma tentativa de traição, sendo ela casada ou não. Forma-se, então, um elo entre esses dois e a família dos dois começa a desintegrar. E aí os obsessores trabalham, o desespero acontece e a situação fica gravíssima entre eles. E essa pessoa que está aqui, ó, essa aqui, passa a também estar envolvida em termos de pensamento de ódio e dívida dos dois em relação a ela, em termos de sentimentos, porque ninguém respeitou o sentimento de ninguém. Estamos falando da parte espiritual. Vocês acham que isso que eu falei é uma utopia e quase nunca acontece? Coloque salas de aula, grupo de trabalho, profissões, shopping, bares, rua. Uma pessoa casada que sai na rua e troca olhares com outro indivíduo, eles trocam olhares entre si. Provavelmente ela vai levar os obsessores dele e dela para casa para poder ter relação com o parceiro dela, se o parceiro dela não tiver merecimento. Foi possível compreender, pelo menos razoavelmente, o que Jesus colocou depois que ele falou: vocês têm a maioridade, sigam a lei, se esforcem para segui-la, adultério. Nós adulteramos pelo pensamento. Todo homem que olhar para uma mulher a desejando, já adulterou contra ela. A doutrina espírita nos explica de maneira bastante simples, aqui até simplória, né, porque a gente não pode entrar em detalhes, dessa situação grave que acontece. Então, um homem e uma mulher que procura parceiros nos olhares, nas vibrações, eles trazem para casa os obsessores que eles encontram na rua para participar da vida sentimental deles. Se a casa não tiver oração, respeito, basta um deles ter merecimento, que aí a situação não vai acontecer. Mas qualquer fraquejamento gera problema sério. Tá? Principalmente quando se tem bebida alcoólica, né, Thales? A senhora foi colocando mais variável ainda, é verdade. Piora bastante porque o alcoolizado ele favorece o processo obsessivo. Nem sempre nós temos os espíritos trazendo as lições de forma veemente, bonita, cheia de boas vibrações. Acho que eles param um pouco, deixam a gente pensar, raciocinar, fazer esses estudos assim mais técnicos, vamos falar assim, e quando eles quiserem e acharem oportuno, eles vão trazer uma espécie de resumo dos acontecimentos, resumo do nosso crescimento, tanto quando a gente está encarnado, quanto nos momentos que nós estamos fora do corpo. Deus nos abençoe. Eu vou pedir para a dona Mariângela fazer a oração final para nós. Fiquem com Deus. Thales, você está me ouvindo? Sim, senhora. Ah, tá. Eu achei que eu estava com problema no celular, mas eu faço sim, com todo prazer. Obrigado. Estão ouvindo bem, viu? Obrigada. Chegando ao final dos nossos estudos, vamos voltar nossos pensamentos unidos a Jesus, agradecendo através dele ao Pai por esta oportunidade, agradecendo a ele também pelas suas lições,
pelo seu Evangelho, pelos seus exemplos, pedindo a Ele que nos envie sempre os bons espíritos, amparando-nos, trazendo-nos as boas intuições, para que consigamos vencer todos os nossos obstáculos, para que consigamos sair desta encarnação um pouquinho melhores do que entramos. Assim como pedimos para nós, para os nossos lares, as tuas bênçãos, Mestre Jesus, bênçãos de paz, de saúde e harmonia para cada um de nós. Pedimos também pelos nossos parentes e amigos, especialmente aqueles que atravessam problemas no momento de saúde, de tristeza. Mas pedimos também, Mestre Jesus, por aqueles que não conhecemos, mas que também são nossos irmãos, pelo Pai Eterno. Pedimos por aqueles encarnados e desencarnados, atravessando momentos de aflição, de desespero, de revolta, pelos desencarnados que ainda vagam pelo umbral, pelo vale dos suicidas, pelos nossos irmãos desempregados, por aqueles que se deixaram levar pelos vícios de todas as espécies, pelas crianças maltratadas, abusadas em seus lares, nas ruas, nos orfanatos, pelos velhinhos abandonados e desamparados, solitários, pelos lares em desarmonia, Jesus, e pelos doentes, tanto da matéria quanto do espírito. Estejam eles aonde estiverem. Mestre Jesus, olhai pelo nosso país, tão imenso, tão grande, tão lindo, que ele possa chegar a um ponto de entendimento, um ponto em que as pessoas que galgam os degraus mais altos da política cheguem por ideal, por vontade de servir ao povo, à pátria e a Deus. Mas também pedimos, Jesus, por todo o planeta, que no presente momento parece se convulsionar, que a tua paz possa envolver todo este planeta, que Maria Santíssima envolva este planeta todo em seu manto de amor, tocando todos os corações. E assim, Mestre, agradecidos ao Pai, à Maria Santíssima, aos bons espíritos que nos assistem durante todos esses estudos, que nos incentivam, e a Ti, Mestre Jesus, gratos por conseguirmos chegar aqui onde estamos, na melhor versão de cada um de nós. Permita-nos assim encerrarmos os estudos desta noite. Que assim seja. Deus te abençoe, minha querida amiga, agora e sempre. Obrigado.